Vamos conversar sobre o terceiro episódio da série de Percy Jackson? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos e sou muito fã de Percy Jackson. Eu li esses livros pela primeira vez quando eu estava no ensino médio, já tem mais de 10 anos, e eu reli diversas outras vezes e tenho esperado por essa adaptação há muitos anos. Tenho criado conteúdo sobre Percy Jackson desde que os rumores da adaptação começaram e eu não podia deixar de fazer vídeos comentando todos os episódios dessa primeira temporada. Então se você também é fã de Percy Jackson, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E também me segue nas redes sociais. O meu arroba no Instagram e no TikTok é mariSBianchini e no Twitter é maribianchini sem o S. E eu tô sempre falando de Percy Jackson em todas as minhas redes, então vai lá, me segue pra gente continuar essa conversa pra além desse vídeo. Mas nesse vídeo a gente vai conversar com spoilers sobre tudo o que aconteceu no terceiro episódio da série. Vamos lá? Então, o terceiro episódio da série começa com o Percy indo visitar o Oráculo. E aí eu não canso mesmo de enaltecer o Walker Scobell, porque ele entrega tudo nessa cena. Tem momento em que ele vai dizer oi pro Oráculo e a voz dele falha, porque ele claramente tá achando tudo aquilo ali muito esquisito, ele tá com um pouco de medo, né? Mas aí ele diz pro Oráculo que ele ficou sabendo que uma missão só é uma missão se o Oráculo disser que é uma missão. O que isso significa? Significa que sempre que campistas vão realmente sair dali do acampamento pra realizar uma missão, eles precisam de uma profecia que é dada pelo oráculo. E aí, quando o oráculo vai entregar a profecia pro Percy, quem fala essa profecia é o Gabe, que é o padrasto dele, né? Então é como se o oráculo tomasse ali a forma do Gabe. Mas eu queria só dizer para os fãs dos livros que, Nossa Senhora, Rachel Dare, estamos realmente te aguardando, ansiosamente. Quem entendeu, entendeu, né? Quem não entendeu, não entenda, porque na hora certa tudo vai fazer sentido. Mas enfim, a profecia que o oráculo dá pro Percy diz o seguinte: diz que ele vai enfrentar o deus traiçoeiro, encontrar e devolver o que foi roubado. É isso que é dito ali naquele momento. E aí, o mundo inferior, a entrada pro mundo inferior, no universo contemporâneo de Percy Jackson, que traz então a Grécia e as coisas importantes da mitologia grega para os Estados Unidos, a entrada do mundo inferior fica em Los Angeles. Então eles vão sair ali de Long Island, né, que é próximo a Nova York, pra ir pra Los Angeles, que é literalmente do outro lado do país. E o Percy pode escolher duas pessoas. E ele faz essa escolha no começo do episódio. Ele escolhe, primeiramente, a Annabeth, e ele escolhe sem hesitar. Porque ele já entendeu que ela é a maioral. E que se ele quiser ganhar essa missão, né, se ele quiser realmente vencer o que tá sendo proposto e concluir essa missão com maestria, ele precisa da Annabeth do lado dele. E aí a gente descobre também que tem outro motivo pra ele ter escolhido a Annabeth, mas a gente fala disso mais tarde. E além disso, ele também escolhe o Grover. Quando o Percy, então, vai contar pro Grover que o escolheu, a gente descobre o restante da profecia. Não era só o que tinha sido mostrado até agora. Então a profecia também dizia que o Percy seria traído por alguém que o chama de amigo e que ele falharia em salvar o que mais importa no fim. Então ele escolhe o Grover porque, apesar do desentendimento dele com o Grover nos episódios anteriores, ele confia no Grover acima de tudo, e isso é o mais importante da relação dos dois, né? Ele acredita que ele não vai ser traído pelo Grover porque, de fato, eles são muito amigos. Mas uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, e esse episódio explica também, é que as profecias, elas nem sempre são seguidas ao pé da letra. Na mitologia grega e nesse universo de Percy Jackson, né? As profecias, elas podem ser enganadoras, elas podem dizer uma coisa e você só vai entender o que aquilo quis dizer quando de fato acontecer. Porque quando você escuta pela primeira vez, ela parece óbvia e quase nunca as profecias são óbvias, né? Então o Percy vai descobrir isso ao longo dessa missão, com certeza. E aí o Grover fica muito feliz de ter sido escolhido pelo Percy, porque ele achou que isso não ia acontecer, porque eles estavam meio brigados, mas também porque ele acreditou que o Percy fosse escolher um outro campista, né? E ele promete que ele vai levar os melhores lanches pra essa missão. A gente também vê uma conversa do Percy com o Luke, e ele explica uma coisa que ainda não tinha aparecido na série de Percy Jackson, que é o dinheiro da mitologia grega. Então, o Percy recebe um tanto do acampamento em dinheiro físico, em dólares, e ele também recebe um outro tipo de dinheiro, que são os dracmas de ouro. E aí o Luke explica pro Percy que essa é a moeda para negociações gregas, né? Além disso, o Luke também entrega pro Percy um tênis voador, que meio que se chama Maia, né? Na verdade, os comandos do tênis são ativados quando você pronuncia a palavra Maia, daí eles ganham realmente asas e te ajudam a voar. E esse é um presente que o Luke ganhou do seu pai, Hermes, e que ele dá ali pro Percy pra ajudá-lo na sua missão. Então, o Percy está prestes a sair do acampamento meio-sangue ao lado da Annabeth e do Grover. A gente vê o trio se encaminhando, e aí na saída,
a Annabeth tá olhando bastante pro pinheiro que tem no acampamento. Nesse momento, é introduzida uma história de Percy Jackson que é muito importante a longo prazo, que, enfim, vai reaparecer em vários outros momentos da história se a gente tiver adaptação de outras temporadas dos livros, né? Que é a história de Thalia. Thalia, como o Luke já disse pro Percy no episódio anterior, é uma criança proibida. É filha de Zeus, foi filha de Zeus, né? E ela não deveria ter nascido justamente porque os três grandes tinham feito um pacto de não terem filhos. Só que Zeus descumpriu esse pacto e aí assim nasceu Thalia. Da mesma forma que Poseidon descumpriu o pacto e também nasceu o Percy, né? Então, os dois deuses conseguiram romper esse pacto, até então o único que não fez isso é Hades, né? E aí o Luke conta que ele, a Annabeth e a Thalia se conheceram na rua e se encaminharam juntos para o acampamento Meio-Sangue, né? A gente já tinha ouvido isso no episódio 2 da série. Mas o Grover conta pro Percy que quando esse trio, o Luke, a Annabeth e a Thalia, estavam chegando ao acampamento, eles foram atacados e a Thalia ficou para trás pra ganhar um pouco de tempo pra Annabeth e pro Luke. Então ela se sacrificou e assim ela foi morta. E aí, quando ela tava prestes a ser morta, o pai dela, Zeus, a transformou em pinheiro pra manter a memória dela viva, pra manter a filha viva de alguma maneira, né? Então ela não continuou viva como uma criança normal, mas ela se transformou num pinheiro e aquele é o pinheiro de Thalia. E o pinheiro, ele guarda o acampamento, né? Ele representa a fronteira do acampamento Meio-Sangue, o limite do acampamento, e tem muitas proteções ao redor do pinheiro que mantém o acampamento seguro de monstros e de coisas externas. E a Annabeth era muito próxima da Thalia, elas cresceram ali juntas na rua e até chegaram juntas ao acampamento, então ela tá ali se despedindo da árvore, do pinheiro, porque é a primeira vez que ela tá saindo do acampamento em muitos anos. E ela, obviamente, tá com sentimentos conflitantes em relação a isso, né? E a gente já vê bastante nesse episódio uma dinâmica muito legal do Percy com a Annabeth, que é justamente essa implicância que um tem com o outro, né? Então quando eles estão ali saindo do acampamento, a Annabeth vira pro Percy e fala: "Você vai fazer o que eu mandar." E o Percy vira pro Grover e fala assim: "Nossa, mas ela acha que ela tá no comando?" E o Grover responde: "Quem você achou que estaria no comando? É óbvio que é a Annabeth que tá no comando." Então eu amo a dinâmica dos três e eu amo que já dá pra ver mesmo a essência das dinâmicas dos livros todos, nas cenas em que os três estão juntos. Eles vão então pra Manhattan pra pegar um ônibus e eles vão de táxi. Tanto é que tem uma hora que eles estão no táxi e a gente vê o Empire State Building no reflexo. E pra quem não sabe, o Empire State Building é onde fica o Monte Olimpo na civilização ocidental ali dos Estados Unidos, né? Então é a representação do poder dos deuses olimpianos. Isso vai ser mostrado mais pra frente, já fica mais ou menos claro no final desse episódio, né? Mas a gente vê um reflexo e, obviamente, fazendo já uma referência a isso, porque isso vai aparecer nos próximos episódios. No livro, quem leva o nosso trio até um lugar para pegar o ônibus é o Argus, que é um funcionário que tem vários olhos pelo corpo todo, mas ele não vai aparecer na série, pelo menos por enquanto. Não sei se no futuro, provavelmente até nem vai aparecer no futuro, por uma questão de controle de gastos. A equipe disse que não inclui os personagens por esse motivo. Então o nosso trio pega um ônibus todo zoado, e o Percy pergunta pros amigos, né, pros companheiros, que ainda não são necessariamente amigos. O Grover até, mas a Annabeth vai virar. Ele pergunta: por que o acampamento não comprou, então, passagem de avião pra gente, se isso é uma questão de vida ou morte, né? E se a gente precisa impedir uma guerra? E aí, o Grover explica pro Percy que ele não pode voar, que o céu é território de Zeus, e que Zeus poderia derrubá-los do céu, simplesmente porque acha que o Percy é ladrão de raios. Então eles não podem voar por esse motivo, eles têm que se locomover por terra. Outra cena que eu amei, que me deixou assim, ó, com o coração quentinho, foi a cena em que o ônibus para, numa parada mesmo, e a Annabeth decide que ela vai descer e que os dois vão ficar ali esperando. E aí ela e o Percy discutem, né, do jeitinho porcabete que a gente gosta. Inclusive, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Eu descobri... Gente, eu sou fã dessa história há 15 anos, tá? Não é que eu entrei nesse fandom ontem. Não entrei, faz 15 anos que eu sou fã de Percy Jackson. Faz muitos anos que eu vivo no Twitter conversando sobre essa história e produzindo conteúdo. E aí eu descobri, semana passada, com a estreia da série, que tem gente que pronuncia o nome de casal, porque o nome do casal Percy e Annabeth, né, é a junção de Percy e Annabeth. Então a gente corta o Y e corta o N e fica Percabete. Mas eu descobri que tem gente que não pronuncia Percabete. Pra mim sempre foi óbvio, Percabete é a única opção. Mas tem gente que pronuncia Persabete, o que, gramaticalmente falando, não faz sentido, porque o C seguido do A não tem som de sa em nenhum contexto.
né? Mas eu fiquei chocada, porque eu nem sabia que essa era uma possibilidade. Tinha gente que pensava assim. Então me conta nos comentários. Vocês pronunciam Percabeth ou Persabeth? Enfim, nada a ver com nada, né? Mas enquanto os dois estão ali discutindo, o Grover decide cantar uma música do nada, que é a música da amizade, da harmonia, né? Pra tentar acalmar os ânimos dos dois. Eu amo esses dois personagens. Sério, não tem condições. Enquanto a Annabeth, então, vai adquirir uns lanchinhos para eles, o Grover vai explicando como os semideuses conseguem atrair monstros. E aí ele também diz que os semideuses mais poderosos, como Percy, por exemplo, atraem monstros com ainda mais força. Por isso é importante ele ficar ali dentro do ônibus, onde tá um odor meio que do banheiro enfim, da velharia que é aquele meio de transporte. Mas mesmo a Annabeth, que também é muito poderosa, né? Ela pode não ser filha de um dos três grandes, mas ela é uma semideusa muito poderosa. Ela também acaba sentindo que ela tá sendo seguida. E a gente descobre que quem tá seguindo ela é a Senhora Dodds. A Senhora Dodds não morreu, porque monstros nunca morrem. Isso é outra coisa que o Grover explica pro Percy. A morte não é o fim pros monstros. Eles até vão pro Tártaro, eles vão pro mundo inferior, mas eles sempre se regeneram. Essa é uma outra regra de do universo de Percy Jackson. Então os monstros, eles se regeneram e eles voltam à vida para perseguir outros semideuses ou outras coisas, né? Então alguns demoram mais tempo para se regenerar, às vezes anos, às vezes décadas, e outros conseguem se regenerar mais rápido. Então a gente vê também a Annabeth conversando com a Senhora Dodds. Ela fica invisível quando ela percebe que a Senhora Dodds está ali. E ela conhece a Senhora Dodds, na verdade ela conhece a Alecto, essa fúria e as suas irmãs também, porque foram esses monstros que mataram a Thalia. E a Senhora Dodds inclusive propõe pra Annabeth ajudá-la a pegar o Percy, porque essa é a meta dela, esse é o objetivo dela. E aí deixar a Annabeth livre, mas ela não aceita, né? E aí um caos acontece no ônibus, porque a Annabeth tenta tirar eles dali, né, e resolver a situação junto com o Percy e com o Grover, mas também aparece uma outra fúria, então tem duas fúrias. No livro aparecem três, no livro a gente vê 3 fúrias atacando os nossos semideuses no ônibus, mas aqui só apareceram 2. E aí a Annabeth mata a irmã da Senhora Dodds, né, a segunda fúria que aparece, e os 3 conseguem fugir, mas a Senhora Dodds ainda sobrevive e continua meio que perseguindo eles. Então eles vão caminhando ali na floresta de onde eles pararam, e eles estão tentando fugir da Senhora Dodds, que ainda está seguindo. A gente não vê ela nesse momento, mas a gente vê mais pra frente. E o Percy faz uma pergunta, ou faz uma sugestão, na verdade, que a gente também talvez esteja se perguntando, né? Quem ainda não conhecia essa história, quem tá entrando em contato com essa história. O Percy quer pedir ajuda. E aí ele pergunta, por que a gente não pode ligar e pedir ajuda pra Corromper Sangue, pra eles virem ajudar a gente nessa situação insalubre na qual estamos inseridos? E a Annabeth meio que explica pra ele que eles não precisam de ajuda, que o objetivo é justamente eles estarem sozinhos nessa missão e cumprirem com o seu dever, né? E a Annabeth vira pro Percy e diz pra ele que ele tá com medo de ser quem ele é. Porque ela diz pra ele que ele não é uma criança qualquer. Ele é filho do Deus do Mar, filho de um dos 3 grandes. Ele é um dos semideuses mais poderosos da sua geração. Ele ainda não sabe disso, ele ainda tá descobrindo o que isso significa, né? Mas basicamente é isso. E ele tá com medo de tudo isso, ele não tá se permitindo usar todo o seu potencial. E a Annabeth diz pra ele que ele é parte de algo muito maior do que só aquela missão, do que só aquilo que tá acontecendo. E o Grover tá ali tentando ser um equilíbrio pra essa discussão, pra essa relação que os dois estão estabelecendo de implicância e de rivalidade, de certa forma, né? Inclusive, nesse momento, o Grover tá ali tentando falar do tio Ferdinando, que também se perdeu num lugar parecido com esse, pra tentar distrair, pra tentar fugir desse assunto, mas isso volta a ser importante um pouco mais pra frente nesse episódio, né? O tio Ferdinando especificamente. Mas o Percy, ele cruza uma linha quando ele sugere pra Annabeth pedir ajuda da mãe dela. Eu sinto que ele meio que faz essa sugestão sem pensar muito no que isso significa, né? Mas a Annabeth quase perde a cabeça. Porque é óbvio que esse é um assunto delicado pra ela, como é pra todos os semideuses. Todos os pais ou mães olimpianos dos semideuses são distantes dos seus filhos, porque pra eles o tempo funciona de uma outra forma. As relações interpessoais funcionam de uma outra forma, eles são deuses. Eles não sentem ou vivem da mesma forma que humanos, né? Então eles não são próximos. E a Annabeth, nessa hora, pede pro Grover intervir. Ela fala, Grover, resolve essa situação e coloca o Percy no lugar dele. E o Percy vira e fala assim, por que você tá falando isso pro Grover? Ele tá do meu lado. E a Annabeth diz, por que você acha que ele tá do seu lado? E o Percy fala, porque ele é meu protetor. E é nesse momento que a gente, enquanto público, e o Percy, enquanto protagonista, descobrimos que o Grover era o sátiro protetor da Thalia, do Luke e da Annabeth, que não conseguiu levar os 3 em segurança para o acampamento meio sangue. E isso molda toda a personalidade do Grover, porque o Grover, ele não quer falhar de novo, ele quer manter os seus protegidos
protegidos de fato e não deixar acontecer o que aconteceu com a Talia, porque a Talia morreu e ele sente que a culpa é dele. Então, essa é a vulnerabilidade do Grover enquanto personagem, né? Essa é a fraqueza dele, é isso que mais o consome à noite. Não ter conseguido salvar um semideus, uma semideusa no caso, né? Que era responsabilidade sua. O Grover, então, sente um cheiro de hambúrguer num caminho de sátiro, né? Eles estão andando num caminho de sátiro e o Grover explica que são os caminhos que os sátiros faziam em busca de Pan, né? Do deus Pan também. E isso também é uma parte muito importante da jornada do Grover nessa história, mas ele também diz que se tem um cheiro de hambúrguer ali naquele lugar especificamente, com certeza são pessoas do mundo grego, né, desse universo e não do mundo dos humanos normal. Eles seguem esse cheiro e eles vão parar no empório de gnomos da Tia M, no empório de anões de jardim da Tia M. E Annabeth logo percebe, diferente do livro, que eles estão no covil da Medusa. Além dessa pequena diferença do livro, uma outra diferença é que no livro eles já deixaram o Alecto pra trás, mas na série ela continua ali perseguindo o nosso trio. E eles se veem meio que encurralados, ou eles aceitam a proposta da Medusa de entrar e comer alguma coisa na casa dela, ou eles vão ter que enfrentar a Alecto, e as duas opções são ruins, não tem uma opção boa nesse contexto, né? O Percy decide que eles vão entrar, eles vão comer na casa da Medusa, porque a Medusa tá parecendo muito mais simpática do que ela é no livro também. E isso faz uma conexão com o primeiro episódio da série, com a primeira cena que a gente vê da mãe do Percy, da Sally Jackson, em que ela diz pro Percy, olhando pra estátua de Perseus derrotando a Medusa, que nem todo mundo que parece um herói é um herói e nem todo mundo que parece um monstro é um monstro. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nem tudo é preto no branco. A gente conhece um pouco mais da história da Medusa ao longo desse episódio, mas assim como todos os mitos e todas as histórias gregas, não existe uma versão só. Existem várias versões, existem pontos de vista diferentes. E a Medusa, ela sim faz coisas horríveis, a gente vê ela tentando, inclusive, perseguir os nossos semideuses nesse episódio, mas ela não é só ruim, né? Ela tem um contexto, ela tem uma profundidade enquanto monstro, enquanto personagem, que não é simples, não é preto no branco, não é 8 ou 80. E aí, enquanto o nosso trio tá ali na casa da Medusa, comendo uma comida, isso é muito diferente do livro, né? No livro, eles não sabem que eles estão dentro da casa da Medusa, pelo menos não inicialmente, eles descobrem no meio do caminho. A Medusa conversa em particular com o Percy e faz uma proposta pra ele. Diz que pode ajudá-lo a se livrar dos amigos pra continuar essa missão sem eles, mas o Percy larga a Medusa falando sozinha, porque ele jamais faria isso, né? E aí, a partir desse momento, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come e ainda transforma em estátua, né? Então o nosso trio começa a fugir da Medusa ali dentro do próprio covil dela e ela tira o seu chapéu, ou seja, ela tá pronta pra transformar os nossos semideuses em estátua. A gente vê uma cena muito engraçada do Grover com o tênis voador, porque ele fala Maia antes da hora e ele começa a sair voando, né? E nisso eles já estão ali no porão da Medusa, onde tem muitas e muitas e muitas estátuas de várias pessoas que foram transformadas em pedra. E eu amei a sequência da Medusa indo atrás deles. Amei muito, assim, os cabelinhos de cobra aparecendo, a atriz que faz a Medusa numa vibe bastante misteriosa, um leve suspense, eu achei tudo muito legal. E a solução que o nosso trio encontra pra derrotar a Medusa é colocar o boné da invisibilidade nela, pra que eles não consigam mais enxergar a Medusa e, portanto, o olhar dela não os transforme em pedra, né? Então, é uma boa solução que também não existe no livro, não é exatamente assim que acontece no livro, mas com isso o Percy vai derrotar a Medusa e ele acerta a cabeça dela, ele corta a cabeça dela fora com ela invisível. Eu não gostei muito disso, eu achei um pouco forçado, porque tudo bem, ele até poderia decorar mais ou menos onde estava a cabeça dela e tentar fazer isso da melhor forma possível, mas, porém, entretanto, um pouco fácil demais ele acertar exatamente a cabeça da Medusa sem enxergá-la, né? Eu, inclusive, fiquei imaginando o Walker gravando essas cenas, porque ele começa a andar por ali com a cabeça da Medusa nas mãos, e ele deve ter gravado essa cena com as mãos vazias, né? E não deve ter sido muito fácil, porque dá pra perceber que ele tá ali segurando um negócio que, na verdade, não existe. E aí eles usam também a cabeça da Medusa pra derrotar a Alecto, porque o Percy remove o boné da invisibilidade bem na hora que a Alecto tá vindo atacá-los ali fora, né? Eles se preparam pra isso, é um plano mesmo. E ela vira estátua. O que significa que, se ela virou estátua, ela não morreu e ela não vai se regenerar. Então a gente não deve ver mais essa personagem no futuro da série. Grover também acha o tio Ferdinando no porão da Medusa. E é bem bonitinha essa cena porque a gente vê o Ariam Simhadri, que interpreta o Grover, quase chorandinho, porque ele achou que o tio Ferdinando talvez estivesse vivo ainda, né? E ele, na verdade, tinha ido
andar por aquele caminho pra procurar Deus Pan, que tá desaparecido, e é a quem os sátiros servem, né? É o deus da natureza, e o tio Ferdinando tinha se perdido, e a verdade é que ele tinha sido transformado em estátua pela Medusa. Tá, eles derrotaram a Medusa. E agora? O que fazer com essa cabeça, que é um instrumento muito poderoso, uma ferramenta muito poderosa, uma arma muito poderosa, né? Então, inicialmente, o Percy sugere que eles enterrem a cabeça da Medusa com o boné da invisibilidade. E nada a ver ele sugerir isso, porque ele sabe que o boné da invisibilidade é a única coisa que a Annabeth tem da mãe dela. Então, eu achei até um pouco fora do personagem isso, porque o Percy, que é esse cara que se importa tanto com a sua mãe, que tá literalmente indo pro mundo inferior. Eu ia dizer inferno, mas a gente sabe que não é inferno, né? Então, enfim, pro mundo inferior pra resgatar a mãe, sugerir que a Annabeth abra mão da única lembrança que ela tem da mãe, nada a ver. E aí isso também gera, não só isso, mas toda a situação ali, né, de tensão, gera uma outra briga do Percy e da Annabeth, novamente conciliada pelo Grover, né? O Grover tá ali conciliando a situação e é ele quem diz a real pros dois. Ele vira pro Percy e fala: ei, o boné da Annabeth é um presente da mãe dela, a gente não vai perder isso, presta atenção no que você tá dizendo. E ele vira pra Annabeth e diz: a mãe do Percy tá no mundo inferior e a gente tá indo salvá-la. Seja um pouco empática com isso também. Vocês sabem que pra nenhum dos dois essa situação tá fácil, então lidem com isso um pouco melhor. E o Grover de novo repete pro Percy a pergunta que a Annabeth fez anteriormente, né? Do que é que você tá com tanto medo? E nesse momento o Percy revela o restante da profecia pros seus companheiros. Ele diz que um dos dois, de acordo com a profecia, o trairia. Que, na verdade, um amigo o trairia, né? E que ele escolheu a Annabeth por achar que os dois nunca poderiam ser amigos, o que é um pouco pesado, ela fica um pouco sentida, tá? Mas eles já estão percebendo que eles vão virar amigos, que não tem jeito, né? E escolheu o Grover porque achou que o Grover nunca seria capaz de traí-lo dessa maneira, né? Que ele poderia contar com o Grover independente de qualquer coisa. Então ele tá se sentindo sozinho, ele tá se sentindo perdido. E aí a Annabeth diz pra ele que ela teve a chance de traí-lo, que a Alecto propôs pra ela uma traição e ela não aceitou. E o Percy também diz que a Medusa também queria que ele traísse os amigos e que ele não o fez. Então isso significa que todos eles podem confiar uns nos outros, né? E eu acho que aqui a gente tem a relação do Percy e da Annabeth sendo muito bem construída, porque ainda tá muito no começo, né? Não é como a relação do Percy com o Grover, que já tá estabelecida, em que os dois já são muito amigos. E a gente vê os três se tornando um trio. A gente vê os três nessa cena, nesse momento, se importando uns com os outros e aprendendo a confiar uns nos outros. Então, pra mim, essa é a importância dessa cena em específico. Nesse momento, o Percy tem a ideia mirabolante de enviar a cabeça da Medusa pro Olimpo. Então ele pega o endereço do Olimpo ali nas correspondências da Medusa, que já enviou várias coisas através do serviço de entregas de Hermes. Hermes é o deus das viagens, dos viajantes, das correspondências, da comunicação. Então é ele que cuida mesmo dessa espécie de correio do universo olimpiano, né? Então o Grover até tenta fazer ele mudar de ideia, a Annabeth até tenta dar uma apaziguada, porque eles não querem ser afrontosos, né? Mas o Percy tá determinado. Ele, inclusive, canta a música da harmonia que o Grover tinha cantado pra ele antes, pra fazer os dois confiarem nele. Então eles decidem enviar a cabeça da Medusa para o Olimpo, para os deuses do Olimpo. E a última cena desse episódio é uma cena pra deixar a gente nervoso. Porque a última cena é de Hermes, interpretado pelo grandíssimo Lin-Manuel Miranda, entrando no elevador do Empire State com uma encomenda na mão. E aí a gente vê ele apertando o botão do andar 600, porque pra apertar tem que abrir ali com uma chave. Eu achei isso incrível. E ele vai subindo os andares e acaba com ele saindo do elevador. A gente não vê de fato o Monte Olimpo ainda, isso vai ficar mais pra frente pra história. Mas a gente vê em voice-over Hermes dizendo pros outros olimpianos: vocês não vão acreditar nisso. Vocês não vão acreditar que esse pirralho de 12 anos tá mandando pra gente a cabeça da Medusa depois de derrotá-lo. E é assim que acaba o terceiro episódio da série de Percy Jackson. Surto atrás de surto. Eu adorei esse episódio. E aí no finzinho desse episódio a gente tem alguns takes do que a gente pode esperar do próximo episódio. Então o próximo episódio vai ser o episódio do arco de St. Louis. Vai ser o episódio em que a gente vai ver o trio enfrentando a Equidna e a Quimera. E eu estou muito animada. E a gente vai conversar sobre esse próximo episódio, sobre o quarto episódio, na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e me conta as suas opiniões sobre o episódio 3 nos comentários. Tá bem? O que é que vocês gostaram? O que é que vocês não gostaram? Quais foram as mudanças que fizeram sentido ou não pra vocês? Pra gente continuar conversando. Combinado? Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!